E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos começar a falar sobre um dos pontos mais fortes da DC, que são as animações. E antes de começar a falar sobre as mais populares, eu tenho que falar da primeira de todas, que foi o desenho animado de Superman, conhecido como o Superman dos Irmãos Fleischer ou Superman 1941. Mas antes de falar do desenho em si, é importante saber como é que ele foi produzido. Então eu vou contar um pouquinho dos bastidores dos estúdios Fleischer e para vocês entenderem um pouquinho dessa história. Eles começaram em 1921 pelos irmãos Max e Dave Fletcher e por muito tempo tiveram até a concorrência do Walt Disney. Um fato até importante é que 6 anos antes, o Max ele inventou uma técnica chamada rotoscópio, que é meio que um dispositivo que permite aos animadores redesenhar quadros de filmagens para ser usados em animações. Está até passando aí a imagem para vocês. Um ponto-chave é que nos anos 20, a Paramount ela fez um acordo de financiamento e distribuição com os irmãos Fletcher. Eles acabaram crescendo bastante na década de 20 e na década de 30 chegaram ao auge, né, que com o desenho animado de maior sucesso do estúdio, que foi o Marinheiro Popeye. Ele teve tanto sucesso que foi até mais aclamado que o próprio desenho do Mickey do Walt Disney. E como o sucesso muitas vezes sobe a cabeça, a Paramount ela começou a pressionar os irmãos Fletcher para expandir o estúdio e produzir cada vez mais. Só que essa sobrecarga de trabalho acabou gerando até uma greve do estúdio em 1937, que chegou a durar 5 meses. E por conta disso ocorreu até um boicote nacional as animações dos Fletcher. Ainda no ano de 37, com o sucesso do filme da Branca de Neve, a Paramount não quis ficar atrás. Ela até entrou em acordo com os irmãos Fletcher para eles fazerem um filme para o Natal de 39. E aí que tivemos o filme As Viagens de Gulliver, né, que mesmo com poucas salas de cinema, eles fizeram até um lucro considerável. Por conta disso, a Paramount ela encomendou um outro filme para o Natal de 41, chamado Mr. Bug Goes to Town. Né? Se fosse a tradução literária, seria O Senhor Inseto Vai para a Cidade. Mas nesse momento, por conta de vários problemas, como o acúmulo de trabalho, até a relação também dos irmãos já estava um pouco desgastada em 39. Eles nem se falavam mais, né? Só via memorandos, aquelas cartas mais formais que um enviava para o outro. E é aqui que a nossa história começa, né? Com o desenho do Superman. Eles não queriam correr novamente o risco de sobrecarga de trabalho para o filme de 41, né, para não comprometer a qualidade do material. Só que a Paramount, mais uma vez, né, com um olho grande, ela queria explorar o enorme sucesso que o Superman estava fazendo, né, nos quadrinhos, né, porque o Superman surgiu em 38 e eles queriam explorar as outras mídias. Então eles propuseram para os irmãos fazer uma série de curtas do personagem. Os Fletcher não queriam rejeitar a ideia para não pegar mal com a Paramount, né? Então eles falaram assim, ah, tá bom, a gente faz, só que vai ser $100 mil por cada episódio. Lembrando que os episódios tinham entre 7 e 10 minutos. Ou seja, colocaram um preço absurdo para ver se a Paramount ia recuar. Só para vocês terem noção, esse valor era 6 vezes mais caro que o maior sucesso deles, que era o Popeye. Só que o blefe não deu muito certo, né? Porque a Paramount quis realmente negociar o valor. No contrato até depois foi revelado que o primeiro episódio custou $50 mil e os demais saíram por 30. E só para vocês terem uma ideia, em 2016 esse valor, né, na época corrigido, seria mais ou menos $850 mil, para você ver como era tão caro esse desenho na época também. Então, os irmãos acabaram entrando em um comprometimento que eles nem queriam inicialmente. No começo, eles até cogitaram fazer o desenho em preto e branco para manter um custo baixo, mas depois mudaram de ideia e utilizaram um método de colorir chamado Technicolor. Em setembro de 41, sai o primeiro episódio com o nome Superman e o Cientista Maluco, e ele foi tão bem recebido que no ano seguinte ele foi nomeado para o Oscar de melhor curta-metragem animado, mas ele perdeu até para uma animação, né, para um curta do Pluto, né, chamado Me Dá Uma Pata. Super-Homem. É o Super-Homem!
Superman! No original, as vozes do Superman e da Lois foram do Bud Collyer e da Joan Alexander, que eram as mesmas vozes que faziam o programa de rádio, né, que foi sucesso no ano anterior, As Aventuras do Superman. Para o desenho do Superman, eles também queriam manter o método de animação da rotoscopia, só que eles estavam tendo uma pequena dificuldade, porque assim, lá nesse método eles utilizam movimentos realistas, né, com base em movimentos humanos, para fazer uma adaptação mais fiel. E é por isso que eles tiveram dificuldade em fazer os movimentos de voo e também de levantar objetos pesados. É tanto que essa animação você vê que a qualidade dela é muito boa, até comparado até com os Super Amigos, né, 30 anos depois. E o modelo que eles utilizaram para o Superman foi até um lutador de luta livre chamado Carol Krause. E falando em voar, uma curiosidade nos quadrinhos da época é que o Superman não voava, ele só tinha o poder de super pulo. Aí os irmãos Fletcher tentaram adaptar esse super pulo para o desenho e ficou bem ruim. Aí eles pediram a permissão, né, da DC para fazer o personagem voar e a DC concordou. Então sim, o Superman aprendeu a voar nesse desenho e foi uma das primeiras de muitas influências que as outras mídias trouxeram para as revistas. Alguém pode até argumentar, mas Bruno, o Superman voou meses antes, né, na edição número 10 da revista solo dele. Mas só que depois a DC já deixou claro que ali foi um erro, tanto editorial como do desenhista, que esqueceram que o Superman não voava. Até várias frases clássicas que são usadas até hoje também foram contribuições desse desenho. Por exemplo, aquela lá, olha lá no céu, é um pássaro, é um avião, não, é o Superman. Até hoje eu sou indignado com essa frase, que a pessoa confundiu um pássaro com um avião, mas beleza. Lá no céu, veja! É um pássaro! É um avião! É o Super-Homem! E também tinha aquelas frases de comparação em relação aos poderes, né? Ah, mais veloz que uma bala, mais potente que uma locomotiva, capaz de saltar edifícios com um simples pulo. Se bem que eles botaram ele voando, mas tudo bem também. Aí elas todas foram criadas aí. Mais rápido que um veloz projétil. Mais poderoso que uma locomotiva. Capaz de pular altos edifícios com um só salto. O bebê de Krypton é agora o Homem de Aço. Super-Homem! Em um dos poucos trailers que a Paramount produziu para os curtas, eles diziam ser uma série de 12 episódios. Mas por conta de vários problemas, eles só conseguiram fazer 9 deles. Por quê? Porque os irmãos acabaram deixando os estúdios, né? Então a Paramount acabou renomeando os estúdios Fletcher para Famous Studios. Eles até colocaram outras pessoas no comando e agora o diretor-geral seria o Simon Nettle, que seria o genro do Max Fletcher. E ao invés de 3 episódios restantes, eles produziram 8 mais. Então dava para ver até uma grande diferença entre as duas fases, né? A fase do Fletcher e a fase lá da Paramount. Na fase 1 dos Fletcher, o Superman enfrentou vários inimigos ao longo dos episódios, né? Primeiro ele enfrentou um exército de robôs, teve uma vez que enfrentou um monstro gigante que parecia um Godzilla, às vezes parece um dragão, um dinossauro, não entendi muito bem até agora isso aí. Ele impedia já um meteoro de cair na Terra, ele ajudava as pessoas em desastres naturais, teve um episódio que foi com terremoto, teve um outro episódio que teve uma erupção de um vulcão também. Enquanto isso, na fase 2, a nova produção decidiu focar em histórias da Segunda Guerra, né? Até teve uma história também de Superman impedindo que japoneses espiões tentassem sequestrar um avião de bombardeio. Esse episódio já se passa em 42, já após o ataque surpresa que os japoneses fizeram no Pearl Harbor, né? Lá nos Estados Unidos. E até o Hitler também aparece nesse desenho, né? Ele tem uma pequena aparição no final do episódio 15 chamado Tambores da Selva lá, ele nem tem fala lá, só mostra ele indignado com o Superman lá salvando as pessoas. E na fase 2 também eles modificaram as frases iniciais, né? Vou colocar aqui para vocês agora. Mais rápido que um fulminante raio. Mais poderoso que um maremoto. Mais potente que um veloz furacão. Após o cancelamento do desenho, os direitos voltaram para National Comics, né, que até nós falamos no vídeo lá da Era de Pedra, né, que foi o primeiro nome que a DC Comics teve, né, na existência dela. E hoje em dia o desenho caiu em domínio público, né, porque a DC esqueceu de renovar os direitos, ou seja, ele é liberado para assistir de graça, né, tem até também no YouTube, vou até deixar o link na descrição para vocês darem uma olhada em cada episódio também. E para finalizar, vamos para as últimas curiosidades. Em 94, saiu um livro dos 50 melhores desenhos animados selecionados por 1000 profissionais da área da animação.
E o Superman, de 41, ele ficou na posição 33, e é o único da DC Comics na época. E olha que já tinha saído Super Amigos, foi grande sucesso, e também o Batman série animada, né, que começou em 91, se não me engano, 92, mas já tinha. E você sabia que esse Superman fez parte do Arrowverse, né? Ele era de uma das terras paralelas lá da CW. Não foi só por conta da homenagem que o Tyler, né, usando o mesmo traje que o Superman do desenho usou no primeiro episódio lá na série dele do Superman e Lois, mas a aparição dele foi a seguinte: na revista do evento Crise nas Infinitas Terras, né, que teve o crossover, mas eles expandiram, colocando duas revistas contando mais histórias. Eles expandiram ainda mais o multiverso da série, até eles tinham liberdade de inserir personagens que eles não poderiam trazer no live action, né? E é aqui que o Superman dos Fletchers ocupa a Terra F, né? Que é uma das primeiras terras a ser consumida pela onda de antimatéria. A gente até vê aqui que a Lois, né, que ela sempre é a fotógrafa, ela sempre se mete bastante em perigo no desenho para ter a matéria, e aqui também ela não está perdendo o evento da onda de antimatéria chegando. Você pode até se perguntar assim, mas Bruno, por que não teve um desenho do Batman também, né? Porque o Batman também foi um grande sucesso, né? Fazer um desenho dos moldes desse Superman no início dos anos 40. Na verdade, até eu achei uma carta do Dave Fletcher para o Jack Dibowski, né? Que foi em janeiro de 42 essa carta, então os irmãos ainda estavam no estúdio e dava para explicar um pouquinho do porquê que não teve. E falando nisso, o Jack Dibowski, eu já falei dele também no vídeo lá da Era de Pedra, assistam lá, viu? Essa carta meio que é uma resposta para uma reunião entre o Dave e o Jack sobre a proposta de fazer 4 curtas nos mesmos moldes Superman para o Batman. E nessa carta tem uma frase que pode ter até 2 interpretações. É quando ele fala lá, live, entre aspas, rather than cartoons, que pode ser interpretado como se eles queriam fazer uma série live action ao contrário dos desenhos, ou pode ser um termo técnico, porque assim, o Batman não tinha poderes, então eles podiam usar modelos 100% humanos, né? Então ficaria uma coisa mais viva do que o do Superman. Então essa é a única parte que eu não entendi aí da carta. Um outro detalhe é que o desenho seria preto e branco, né? Até combinaria mais com o Batman, e por conta disso teria um custo menor que o do Superman, né? Cada episódio do Batman custaria $5.500 por episódio. O Dave ainda completa que a série do Batman seria uma ótima ideia caso o Superman perdesse a qualidade lá pelo 5º ou 6º episódio. Só que no meio do ano, com a saída dos irmãos Fletcher do estúdio, provavelmente esse seja o motivo de o desenho não ter conseguido sinal verde para ter começado. Em compensação, em 43, né, um ano depois, foi lançada a série live action do Batman, né, preto e branco, com 15 episódios. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito, compartilha com os amigos e conta aí se vocês já assistiram esse desenho do Superman, vocês gostam, vocês acham legal essa animação também. E é isso, então, até a próxima semana e valeu!